Então, pessoal, toda essa cena que a gente viu lá em Brasília, essa depredação de patrimônio histórico, patrimônio público, toda essa invasão da esplanada dos ministérios ali por parte de manifestantes, uma quantidade enorme de manifestantes que estava ali, é só um sintoma de uma doença que já infecta a República Brasileira já desde o seu início como sistema de governo, que é um populismo puro e simples. Você tem de um lado um Bolsonaro travestido de direita conservadora, populista até o talo. E do outro lado você tem o Lula também, o defensor dos pobres aí, proletariado, não sei o quê, populista até o talo. E há toda essa radicalização de ambas as militâncias extremistas em seu modus operandi. Há toda uma similaridade de modus operandi agora com toda essa manifestação bolsonarista extremamente parecida com a que o MST faz: invasão, depredação, destruição, ataque físico, violência, agressão. A mesma coisa, bagunça, balbúrdia. E a pergunta que fica é: eles realmente, com todo esse evento, todo esse show que teve em Brasília hoje, eles realmente tinham um objetivo claro, além de bagunça, crise e desestabilização de governo? Porque parece que não, cara. Assim, tem dois pontos que a gente pode observar. Primeiro, que para um evento dessa magnitude, não é depredação e destruição, mas eu estou falando de um sentido logístico, de organização, mobilização dessa massa de militantes para Brasília, para ali daquela região, e o tempo que isso ficou lá, porque eles não foram só esse fim de semana. Dos 100 ônibus que aportaram lá de ontem para hoje, ao longo da semana, quarta, quinta-feira, o povo já estava indo. Então havia, igual até antes, esse povo que estava fazendo acampamento na porta de quartel, gritando e cantando louvor ali, travestido de terrivelmente evangélicos, patriotas ali. Toda uma cena, uma vergonha mesmo. E todo esse povo que estava ali e organizando, o povo parado, em dia de trabalho, dia útil, em horário comercial, o povo lá, dando uma de patriotários. Então havia toda uma organização financiando esses movimentos, seja empresário, seja o que for. Havia um financiamento ali por trás, e hoje isso ficou nítido, ficou claro. Havia uma organização por trás disso, mantendo ali, colocando aquelas pessoas ali, insuflando eles, e não tenho dúvida que havia toda uma lavagem cerebral nos grupos de Telegram, de WhatsApp, do Fujão, que está cumprindo o turismo aí nos States, né? O nosso ex-presidente Fujão. E o que aconteceu hoje é só um sintoma latente, né, desse fanatismo ideológico, desse patriotismo de fachada, desse esse sentimento de órfãos, né, de um paternalismo populista. E o que a gente vê hoje não, em que benefício que vai trazer? Vai trazer mais problema, mais um tiro no pé do que uma solução. Você não tem depredação de patrimônio público e agressão, invasão, não resolve nada, só piora a situação, só dá mais aval tanto para o governo do Lula como uma repressão maior, uma força maior, e eles vão usar isso. O Lula já começou, né? Ele já instituiu uma intervenção federal, começando no Distrito Federal, e no sentido de coibir e identificar os líderes aí, prender esse povo e fazer valer a lei, independente se é o Lula, o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa que estivesse à frente da presidência da República, independente de viés ideológico. Se há um presidente, se há o sentimento de manutenção da ordem pública, do status quo e da Constituição, independente de quem está à frente do executivo, o cidadão tem que cumprir o seu papel ali, o seu direito, o seu dever, mesmo que goste ou não. O que o cidadão, que nós podemos fazer, haja vista toda a conjuntura contextual do Brasil de agora, o que a gente pode fazer é se organizar no sentido de estabelecer uma oposição firme, de verdade, de fato, que venha fazer frente a todo desmando, todo descalabro, todo aparelhamento óbvio que já está sendo nítido, né, que já está sendo feito
pelo governo Lula, transformando todas essas pastas ministeriais em cabide de emprego. Tá colocando gente, uma caralhada de gente do PT que já foi condenado mensalão, Petrolão, supostos associações aí com milícias e tal, no caso da ministra do Turismo. E o governo Lula já está iniciando aí seu aparelhamento do establishment. E em grande parte usando mecanismos que foram sancionados e institucionalizados pelo capitão terrivelmente patriota, o Fujão aí, né, o Bolsonaro. Então, é curioso a gente parar para analisar isso, né? E eu tô vendo diversas pessoas apoiando desde cedo essa invasão lá de Brasília, que coloca, assim, o evento do Capitólio no bolso, no sentido danoso, né? Só gera mais crise, não está ajudando em nada e está dando mais força ainda para Alexandre de Moraes, está dando mais gás para ele manter os inquéritos abertos das fake news e dos atos antidemocráticos e perseguir o povo e prender e largar no chilindrão. E o povo agora eles vão se colocar, né, esses invasores aí, a militância mais gado, mais firme, mais radical, colocar eles contra inimigos públicos e eles, em contrapartida, já começaram todo esse povo que estava lá, a narrativa que está surgindo nos grupos aí, bolsonaristas, todo esse povo que estava lá foram infiltrados e não eram militantes bolsonaristas e era uma operação petista para converter a opinião pública para o lado deles e tornar-nos inimigos públicos. Tá rolando essa narrativa aí dentro. Então, a informação em si é muito complicada. E a gente vê os dois lados usando os mesmos modos operantes. E o que a gente pode fazer? Analisar só fatos sem paixão, sem emoção. E é exatamente o que o povo não está fazendo. Quanto a revolta, o sentimento de revolta, é mais do que justificado do cidadão não aceitar e se revoltar contra um presidente do calibre do Lula, condenado em todas as instâncias e todo o histórico pregresso dele junto com o partido PT, nos desvios, escalabros e ocultação de patrimônio, todo o material que a Lava Jato proporcionou, e ele assumindo a chefia de Estado agora, como presidente do país, é mais do que justificado o cidadão repudiar isso e não aceitar. Agora, o que não pode fazer é isso, só vai atrapalhar de verdade quem tem o sentimento, quem quer se colocar como oposição de verdade e trabalhar para o bem comum, não para uma agenda pessoal de perpetuação do poder. Todo esse escândalo, todo esse show que teve hoje lá em Brasília é muito mais danoso do que benéfico, não traz benefício nenhum. E imagino a quantidade de pessoas que foram agredidas, que foram presas e ao longo da semana o show midiático que vai fazer. Isso, além de ser danoso em questões internas do país, é muito mais em relação ao Brasil com os outros países. Diversos veículos de informação internacionais já reportaram isso, colocando que o país está em crise, o país está dividido, invasão, não sei o que, quando é isso, bem isso. E imagino eu, né, como que um investidor estrangeiro vai trazer o capital dele aqui para o país se ele vê que a situação está desse jeito, quer dizer, não tem estabilidade nenhuma e o governo Lula agora tenta, recém-impossado, né, ele tenta mais reprimir todo tipo de revolta, de oposição, do que mostrar resultado, do que trazer para a população, mostrar para a população a formação de um grupo técnico e sem relação partidária. E não é isso que a gente vê. O Alexandre de Moraes agora vai vir com sangue nos olhos e não era esse o modus operandi, né? De o povo estar revoltado, vai quebrar o pau, destruir tudo e mostrar pela força. Igual a gente viu cenas vergonhosas, sabe? De pessoas que se dizem conservadoras, patriotas, subindo e depredando patrimônio privado, patrimônio público, quebrando cadeira, quebrando mesa, jogando mesa, destruindo viatura, derrubando policial de cima de cavalo, agredindo um repórter, jornalista, que está ali cumprindo o trabalho deles. E teve um vídeo bem escroto mesmo, um cara cagando em cima de uma mesa, então desnecessário isso, cara. E se há um sentimento genuíno de revolta por parte desses militantes que estão ali,
o momento não é esse, cara. O momento houve, né, diversos momentos em que essa revolta poderia ter sido executada com muito mais rigor, com muito mais força e tendo uma consequência muito mais benéfica na questão de coibir qualquer ação de aparelhamento. E a gente teve diversas situações dessas lá mesmo com o governo Bolsonaro. Acho que para mim o principal momento, foram três, teve vários outros, só que eu vou citar só três aqui para não ficar um vídeo tão grande. O primeiro foi quando o Cássio Nunes Marques, o ministro do Supremo, que foi indicado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro na época falava que ele era 100% alinhado com o cartão, não sei o que, a conversinha para manter a bolha acesa. E o Nunes Marques, o voto dele foi o voto que deu a elegibilidade para o Lula. E ele saiu da cadeia e começou a fazer a campanha dele. Então, e nisso o Bolsonaro fez uma live, cara. Tá aí na internet, só procurar. Só deixar de ter preguicinha e ir atrás e caçar informação por conta própria. O Bolsonaro, na época dessa votação do Supremo, o Nunes Marques foi lá e votou a favor. E o Bolsonaro fez uma live, não, porque não é toda pessoa que é acusada de alguma coisa, ela tem o direito à dúvida até que se prove o contrário, não sei o que, defendendo, né, a soltura do Lula. E na mesma semana o Eduardo Bolsonaro, em um discurso lá no Congresso, também defendeu a soltura do Lula, endossando ali que a polarização resultante dessa soltura ela seria benéfica para o movimento bolsonarista e que o sentimento antipetista ele insuflaria a porcentagem necessária para a reeleição do Bolsonaro. Então era uma ação necessária. Então boa parte da base, a base do governo Bolsonaro apoiou essa soltura do Lula e depois eles começaram a meter o pau em cima. Então já é uma hipocrisia. Nesse ponto, a base bolsonarista já devia ter quebrado o pau na rua, mostrado força. Em segundo, cara, o Bolsonaro ele indicou Augusto Aras, um petista declarado, para a Procuradoria-Geral da República, não uma, mas duas vezes. E o cara engavetou todas as investigações que chegavam perto ali de parentes, amigos do próprio Bolsonaro. Então, a única diferença do Lula para o Bolsonaro é que o Bolsonaro, né, conseguiu emplacar ali, indicou um PGR amigo dele e as investigações eram congeladas ali, paralisadas. Então, dois criminosos de marca maior, dois bandidos, vagabundos que deveriam estar cumprindo pena em presídio e não assumindo um cargo público de chefe de Estado. E o terceiro foi, cara, as emendas parlamentares, o orçamento secreto, quando o Bolsonaro institucionalizou a utilização desse mecanismo vergonhoso, o povo já devia estar quebrando o pau na rua, pressionando ele contra isso. E não, o povo ficou, não pode criticar o Bolsonaro, senão o PT volta. Você tem que fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta. Então foi isso, cara. Então todas essas ações ainda do governo Bolsonaro só deram mais força pro PT se reerguer como um partido. E tá aí, cara, o resultado. Bolsonaro se ferrou, gastou dinheiro a roda, abriu os cofres públicos o máximo que pôde, vendeu o país, leilou o país, e acreditando ali piamente que a reeleição já estava ganha, e aconteceu tudo o que aconteceu, ele perdeu e fugiu para os Estados Unidos. E agora, inclusive, uma consequência dos atos de hoje, mais de um deputado americano, eles estão cogitando extraditar o Bolsonaro para o Brasil. E imagina só a situação de toda essa organização. Vamos só imaginar que foi uma organização, sim, do núcleo bolsonarista, da militância radicalizada ali, que inflou toda aquela galera que estava nos grupos de Telegram, de WhatsApp, seja o que for, na bolha ali de informativo, a bolha de algoritmo ali dos grupos bolsonaristas, e além de financiar, ficou fazendo aquela lobotomização básica ali, jogou eles lá em Brasília, e eles foram organizados ali de forma para criar, desestabilizar ali a situação, para ter um enfrentamento e não sei o que, e conseguir
através de uma pressão popular ali, usando de violência, né, bem, muito parecida com os Black Box faziam, tirar o PT do poder, tirar o Lula do poder e fazer as Forças Armadas agir. E toda essa ação de hoje vai ser um tiro no pé do próprio Bolsonaro, cara, do próprio bolsonarismo, que eles vão dar esse poder tanto pro governo do Lula como um todo, quanto pro próprio Supremo agir com muito mais rigor, com muito mais força contra qualquer tipo de manifestação, seja virtual, seja manifestação na rua. E vamos pensar um pouquinho também. Pode ter acontecido, em se tratando de guerra política, você tem que imaginar todas as possibilidades, não pode duvidar de nada. Vamos imaginar também que possa ter sido uma organização muito parecida com o que foram as primeiras manifestações lá de 2013, que os movimentos de esquerda notadamente organizaram aquele povo para ir para a rua, só que eles não contavam que todo um movimento de direita ali conservadora ia ressurgir de toda aquela organização ali. Então, e tomar frente e acontecer todas as manifestações posteriores até a, a votação do impeachment da Dilma. Então, vamos pensar que todo esse quebra-pau de hoje lá de Brasília possa ter sido também orquestrado por movimentos de esquerda, como no melhor estilo de uma operação false flag, uma operação bandeira falsa, em que o próprio governo gera uma crise, desestabiliza ali, e esse mesmo governo aparece com uma solução, com mais recurso, com mais leis ali, com mais mecanismos constitucionais para resolver aquela situação, cerceando um pouco a liberdade individual do cidadão em detrimento da segurança. E é o que a gente já vê acontecendo, já aconteceu diversas vezes em todos os países, acontece, seja de uma forma ou de outra, e aqui no Brasil pode ter acontecido isso. Como também, né, a primeira opção é o que um grupo manipulado ali, uma militância emocionada ali que foi usada como massa de manobra. Então, todas as possibilidades são viáveis aí, né? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos, as consequências de tudo isso, e só vai reforçar ainda mais o próprio discurso do Lula de manutenção da ordem pública, e todo esse evento vergonhoso que teve em Brasília hoje, esse quebra-pau que teve hoje, é muito mais destrutivo do que benéfico. E ele vai muito mais atrapalhar uma oposição genuína, uma oposição de verdade, qualquer movimento de origem popular. E qualquer cidadão hoje pode ser taxado de oposição fascista por conta de delinquentes, de idiotas lobotomizados que fazem uma verdadeira cagada, igual foi hoje. Então, é isso, pessoal. Só queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Inclusive, geralmente eu não gosto de gravar à noite, porque meu celular tem uma péssima qualidade. Esse Samsung A03 aqui tem uma qualidade vagabunda para gravar à noite. Queria conversar com vocês, não podia deixar de compartilhar algumas considerações aqui sobre toda essa balbúrdia que teve hoje. É isso, pessoal. Vamos acompanhar o desenrolar das situações aí e manter uma posição de verdade, independente do que aconteça, mas sem quebrar pau, sem invadir, sem depredar patrimônio público, patrimônio histórico. Vamos dialogar, vamos usar nossas faculdades intelectuais da melhor forma possível, sem atrapalhar as pessoas que querem fazer um trabalho honesto. É isso, pessoal. Beleza?